Nós somos acadêmicas de psicologia do terceiro período e trouxemos uma temática muito interessante para a discussão hoje, o uso da tecnologia na terapia psicológica. Eu me chamo Simone. Eu me chamo Stephanie. Eu me chamo Rayane. Eu sou Ana Maria, professora do curso de Psicologia. E eu sou Nicole, psicóloga, formada desde 2022. Hoje eu atuo como psicóloga clínica, iniciando aí na psicologia hospitalar, que é um sonho meu antigo. Tenho atuação também na assistência social aqui em Cascavel e em clínicas no geral. E, inclusive, hoje eu trabalho numa empresa de São Paulo que trabalha só com atendimento remoto. É bem específico, faz um ano mais ou menos que eu estou nessa empresa. E é só voltado a atendimentos online. Olha que legal. Vai ter bastante coisa para contar para a gente, então. Bom, a gente tem visto que a tecnologia ela tem avançado muito após a pandemia do Covid-19. E ela tem sido muito relevante nas terapias por questão de conveniências, né, facilidades, tanto para o paciente quanto para o profissional. Nicole, você falou que trabalha com esse tipo de tecnologia, né, atendimentos online. Como é para você esse atendimento? Eu acho que ele facilita muito a vida hoje, principalmente assim no sentido de tempo mesmo, gestão, organização de tempo, de trabalhar, de cuidar da casa, de ter momentos de lazer. Então, acho que a terapia, nesse sentido, a terapia online, ela traz essa facilidade. E a flexibilidade também de marcar horários, de conseguir reagendar. E também um ponto que eu percebo que é muito interessante, que é sobre a flexibilidade de encontrar lugares para conseguir fazer e continuar. Por exemplo, tem pacientes que às vezes viajam no final de ano, mas viajam, adolescentes aí, viajam com a família para outra cidade. Só que eles querem continuar a terapia nesse meio tempo, não querem parar. Então, eu acho que a terapia online, ela oferece esse a mais, assim, esse extra para não necessariamente parar a terapia nesse meio do caminho ali, sabe? Uhum. E fora a telepsicologia, você usa algum outro tipo de tecnologia no seu trabalho? Eu uso alguns aplicativos de saúde mental, em específico, assim. Mas eu uso mais quando existe uma resistência maior ali do paciente em às vezes, perceber alguns pensamentos, perceber algumas situações que causam mais ansiedade, que geram os famosos gatilhos, né? Então, eu acho que o que eu uso mais é o aplicativo para gerenciar, para ele escrever ali o que ele está sentindo naquele momento que ele ficou mais ansioso, o que aconteceu naquele momento. Porque, às vezes, o que acontece? Eles chegam na terapia para falar e eles esquecem. O famoso esquecimento. E aí, quando anotam ali, eles vão lembrando de algumas coisas e acaba aparecendo muito mais durante a terapia do que, às vezes, né, ficar no esquecimento. Então, eu uso bastante nesse sentido de fazer anotações, mas também tem uns pacientes que gostam bastante por conta de gerenciar as emoções. Saber o que sentiu em tal dia, né? Tristeza, felicidade, fiquei meio deprimida. Bem de gerenciamento de emoção para saber se está muito instável, como que está o humor dessa pessoa mesmo, mas a um médio prazo aí, né? Não necessariamente naquela semana, mas ir acompanhando. Então, eu uso mais além da telepsicologia, eu uso mais esses aplicativos. E esses aplicativos, você tem algum tipo de gerenciamento sobre esses aplicativos ou é mais de uso do paciente? Mais de uso do paciente, porque aí vai de abordagem, né? Eu prefiro que ele me conte o que ele escreveu, do que necessariamente eu ficar ali controlando ele, né, gerenciando por fora. Então, eu prefiro que ele traga aquilo que ele se sentir confortável, que ele achar melhor de trazer naquele momento. Porque, às vezes, tem pessoas que preferem não pontuar, não trazer. Às vezes, é mais difícil, é mais delicado algum assunto. Então, às vezes, demora um pouquinho para chegar naquele ponto. Então, eu prefiro que ele traga do que eu ficar ali quase que uma responsável para ver se está tudo bem, sabe? Então, vai do paciente. E como que você chegou a esse atendimento? Como foi a sua escolha para trabalhar com a telepsicologia? Primeiro, o ponto que mais chamou a atenção foi porque durante minha graduação teve a pandemia do Covid, né?
E aí foi onde deu o boom do atendimento online. Então, quando eu me formei, eu já sabia que existia essa modalidade da terapia e que existia muito mais pessoas procurando por isso, eu conseguia alcançar muito mais pessoas e a flexibilidade, né? Porque quando a gente é recém-formado, a gente tem que começar por algum lugar. Querendo ou não, a terapia online é muito mais vantajosa nesse momento, financeiramente falando, né? Você já vai ter ali o computador que você já teve que pegar durante a faculdade, então é só dar continuidade, assim, né? E o ponto principal, que foi uma das minhas motivações para a terapia online, era porque eu queria alcançar pessoas que estivessem fora do país. Por conta dessa questão da cultura. Eu queria entender, e eu sabia que também existiam muitos brasileiros que moravam fora que queriam terapia com outros brasileiros. Para falar sobre a questão da cultura, né, da saudade de casa, de como o brasileiro ele é muito mais afetivo, muito mais amoroso. E eu percebi que quando eu comecei a atender online, tinham pessoas que eu atendia de fora do país e que elas realmente, só pelo falar em português, já era um acolhimento para elas, já era uma coisa que parecia que trazia elas de volta para casa. Para casa, exatamente. Então, eu acho que essa era foi uma das minhas maiores motivações, assim, para atender online. E também que continuou a me motivar até hoje para atender e conhecer essas outras culturas. E conhecer outras pessoas, como que elas estavam lidando com questões lá de fora, né? E acho que principalmente hoje em dia fica aí para vocês que vão se formar, com o tanto de situações sociais que vem acontecendo no mundo, né? E que interfere, querendo ou não, na questão psíquica das pessoas, né? A gente vê aqui no próprio Brasil, mas fora também, né? As guerras, as enchentes, essas tragédias que ultrapassam aí também o controle do ser humano. E que legal isso, né? Você estava falando e eu estava pensando aqui. Se a gente atende no presencial, a gente tem muitas limitações físicas, né? Primeiro, em relação à população. Cascavel tem 350 mil habitantes, mas se a gente está falando de uma cidade menor, né? Tem a questão de ser, sei lá, 10 mil habitantes, 50 mil habitantes, dependendo da cidade. Na nossa região, a gente tem muitas cidades assim. A outra coisa que eu fico pensando é a questão da limitação também do deslocamento, que você falou também, né? Cascavel é uma cidade que está crescendo, mas ainda é uma cidade pequena. Em 20 minutos de carro, mais ou menos, a gente atravessa a cidade. Mas se a gente for pensar em grandes cidades, Curitiba, São Paulo, Porto Alegre, as pessoas levam, às vezes, 1 hora, 2 horas para se deslocar só de ida. E aí tem a volta, né? Então, como o atendimento online, né, a telepsicologia, ela tem popularizado, tem levado a psicologia para pessoas que antes não teriam acesso. Acho que é uma das grandes vantagens, né, que a gente tem hoje. Exatamente. E, sabe, é muito interessante isso que você está falando, porque realmente é quase como se furasse a nossa bolha daqui, né? E atendendo as pessoas, por exemplo, vou pegar São Paulo aí, que é um estado conhecido. Porque daí eu fui trabalhar e aí o ônibus tal quebrou e depois eu fui tentar pegar o metrô e o metrô tava cheio, não consegui pegar o metrô. Nessa levou 1h30 para chegar no trabalho. E isso gera uma angústia para eles, porque aí eu vou chegar atrasada e aí como que vai ser, meu Deus, será que o meu chefe vai brigar comigo? E aí essa questão de deslocamento, imagina se fosse para terapia, então. Se já leva todo esse trabalho para chegar no trabalho em si, imagina aí nesses grandes centros ter que ir para terapia. E aí pensa aquele paciente que tem crise de ansiedade, que tem fobia social, ele nem vai, né? Exatamente. Você falou que você trabalha bastante com os aplicativos de saúde mental, certo? E da realidade virtual, você já teve algum tipo de experiência com ela? Nunca. Que, inclusive, lendo o roteiro de vocês, eu fiquei bem curiosa. Eu nem sabia que isso existia. Sim. Como é que funciona isso? A realidade virtual, ela é muito usada em situações de trauma.
Então, em pessoas que têm fobias específicas ou que têm transtorno de estresse pós-traumático, então coloca o óculos, né? Daí tem toda a questão do som também e vai simular situações para que a pessoa possa lidar, né? Na psicologia comportamental eles vão chamar de dessensibilização, né? Fazer essa dessensibilização com o paciente usando a realidade virtual. Então ele vai ter a imagem, ele vai ter o som, mas ele sabe que aquilo não é de verdade. Então ele vai, né? De acordo com os teóricos e quem criou isso, que vai ser uma forma mais controlada dele lidar com a fobia, enfim. A gente já tem isso, né? Porque se a gente for pensar, por exemplo, na autoescola, que tem o simulador, para quem faz De voo. simulação de voo, isso também já existe, né? Mas agora isso veio para a psicologia na área da saúde mental. E é muito bacana isso, porque eu fico pensando assim, se a gente for pensar, né, não é um recurso muito comum, né? Então, quanta coisa a gente podia estar fazendo na nossa clínica e usando isso, né, que poderia estar contribuindo também para o desenvolvimento dos nossos pacientes. E não só isso, né? A gente fala de paciente porque a gente sempre remete à ideia da clínica, né? Mas vamos pensar, se a gente estiver falando num grupo de adolescentes para lidar com alguma situação específica de bullying, né? Enfim, as possibilidades são infinitas. A gente só tem um problema com esse tipo de tecnologia por questão financeira, porque é uma aparelhagem muito cara, né? E a questão das habilidades que o profissional tem que ter para manipular esses equipamentos, né? Mas seria uma tecnologia muito interessante para a gente, né, ter para trabalhar com. Com certeza. É um bom início. Uma outra ferramenta que a gente trouxe é chamada de Big Data, ou análise de dados da psicologia. Sobre as nossas pesquisas, o que apareceu? Que esse é um compilado de ferramentas, né, de maneira grandiosa, que analisa dados de pessoas de maneira geral, redes sociais. Das minhas pesquisas apareceram até movimentações bancárias, né, que ele analisa esse compilado de informações para criar um gráfico dizendo como está a parte psicológica da população de maneira geral. Isso é utilizado bastante em política pública para gerar, né, campanhas e tal, para dizer como que está a população de uma maneira geral. Você já teve algum tipo de contato ou já ouviu falar dessa tecnologia? E o que você acha dela? Nunca ouvi falar. Realmente é porque essa questão dessa área da tecnologia, acho que na psicologia em si, especificamente falando, ao mesmo tempo que ela traz muita inovação por exemplo, nesse sentido da realidade virtual, né, de poder dessensibilizar, mas também eu acho meio assustadora, né, porque ao mesmo tempo a troca humana que existe dentro da psicologia, ela é muito única. E aí, quanto mais a gente for abrindo espaço dentro da área da tecnologia, eu acho que isso precisa tomar muito cuidado para não acabar deixando de lado essa parte da interação humana. E nunca entrei nesse assunto da Big Data, mas eu penso nessa questão, por exemplo, da inteligência artificial, no sentido de acabar algumas pessoas substituindo os profissionais em relação a isso. Então, eu acho a pesquisa, a ciência, fundamental nesse sentido. Mas precisa ter muito cuidado para não invadir a privacidade das pessoas. Até porque quando se trata desse assunto de psicologia, é uma coisa muito delicada, né? Muitas vezes as pessoas, por exemplo, acabam por fazer terapia e não contam para os familiares, não contam para os amigos. Então, e querendo ou não, a gente sabe também que hoje em dia, quando você coloca algo na internet e as pessoas acabam por buscar, não se tem mais controle, não se sabe mais o que se pode fazer, né? Então, eu acho que é muito importante, eu acho muito válido, muito significativo ter essa pesquisa mais avançada, ter essa procura, ter essa parte da ciência mesmo se desenvolvendo mais ainda na parte da psicologia, mas que eu tenho ainda essa ressalva em relação a acabar invadindo muito a privacidade das pessoas nesse quesito
muito pessoal, sabe? De, às vezes, acabar por dados serem expostos no meio do caminho, né? Não por querer, mas que às vezes pode acontecer, né? Na tecnologia hoje em dia não dá para duvidar. Então, eu acho que tem esse ponto aí de ressalva, que eu diria, mas eu não conheço mesmo. E é muito assustador, eu acho, pessoalmente falando, porque essa questão da Big Data, a gente já é atravessado por ela o tempo todo, né? Desde uma fala que a gente faz com o celular perto e ele traz depois como retorno, né? Como a gente não precisa pesquisar, a gente não precisa digitar. Imagina, então, se a gente estiver falando de aspectos psicológicos, sociais, até de saúde física, né? Não só de saúde mental. Me preocupa um pouco é um eufemismo, né? Me preocupa bastante de que forma isso vai ser usado, né? Existem discussões também inúmeras do aspecto ético disso, que é o que você estava falando, como esses dados serão usados. A ideia é boa, né? Mas a gente não tem ainda, pelo menos por enquanto, muita ideia do efeito que isso pode trazer para as pessoas. Exatamente. Né? Da mesma maneira que a gente discute que qualquer menção a um produto, ele vai voltar como uma oferta para a gente, e isso pode influenciar no consumismo, né? Pensando nos aspectos da saúde mental, o que vai trazer de volta para a gente, né? Então, é bem preocupante, assim, eu vejo como preocupante. Por outro lado, eu estava até falando no outro episódio que a gente precisa também entender que tudo que é novo gera um certo tipo de angústia, né? Gera uma preocupação, a gente ainda não sabe. Na psicologia, não sei se você sente isso também, mas na psicologia eu vejo que, de maneira geral, né? Agora as pessoas vão me cancelar na internet. Os psicólogos, eles são muito conservadores em relação à tecnologia. E eu não acho que é errado, não acho que é ruim. Acho que a gente precisa olhar para isso com um certo cuidado e buscando o equilíbrio das coisas. Mas as tecnologias existem, elas já estão aí, né? Se a gente se recusar a usar, vai estar todo mundo em volta usando e a gente não se apropria disso, não entende como que isso pode contribuir para o nosso trabalho. Então, são aspectos que eu vejo como bem importantes para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente discutir, para daí, né, pensar nos rumos da psicologia em relação a isso. Nossa, eu acho muito bem pontuado. E eu acho que principalmente na faixa etária ali da adolescência. Como é difícil trabalhar nesse sentido de, assim, você percebe muito nítido o quanto, para eles, o celular é o mundo. Sim. É o mundo deles. E o que acontece quando mãe, pai, irmão, sei lá, briga e fica sem celular, né? Tiram o celular do adolescente. É uma tristeza profunda, é um sofrimento, assim, porque parece que tirou a vida dele. E o quanto isso impacta também nessa questão do andamento da terapia, né? Então, querendo ou não, a gente precisa entender que esse lado do adolescente, por exemplo, da tecnologia, da internet, de estar conectado um com o outro, é fundamental para eles. Sim. E é uma coisa que acaba que a gente tem que olhar por esse lado também, sabe? Claro, com muita cautela também, que não dá para ficar 20 horas no celular direto, mas que precisa entender que para eles isso acaba sendo muito importante, muito significativo. E é muito interessante isso que você está falando, que eu comentava na sala de aula com eles sobre isso. Foi feito um estudo nos Estados Unidos em que eles perguntaram para universitários, então, quer dizer, já são pessoas ali da faixa dos 17 até os 25 anos. Se as outras pessoas não tivessem redes sociais, ainda assim eles iam querer ter rede social? E assim, foi praticamente unânime das pessoas dizendo que não, que elas não iam querer, porque gera muita ansiedade. Então, tem muito isso da cobrança social, né, de ter essa socialização por meio do celular. E aí, tem um grupo de pais que começou no Rio de Janeiro, mas isso já se expandiu para o Brasil todo, que eles combinaram de não dar o celular até os 12 anos para os filhos e não ter acesso a redes sociais até os 16. E aí, qual que era a grande dificuldade das famílias? Só tinha um adolescente na sala toda que não tinha celular. Aí ele era visto como
excluído, o patinho feio, entre aspas, né? Então, os pais começaram a conversar e conversar entre eles. Mas o que você acha? E todo mundo meio que concordou. Então, primeiro foi uma sala de aula toda, que os pais combinaram, que nenhum dos filhos teria acesso. Isso se ampliou para a escola, depois se ampliou para outras escolas no Rio de Janeiro e já tem vários estados que estão aderindo também. Então, para a gente pensar, né, que é muito natural para a gente estar com o celular do lado e qualquer dúvida a gente pesquisa e eu penso em alguma coisa e é automático, né? O comando para o dedo para a gente pesquisar. Como seria a vida sem a tela? A gente já viveu isso há um tempo atrás, essa geração mais jovem não tanto, né? Mas como é importante a gente pensar em novas formas de lidar com a tecnologia. Pensando nessa questão, né, de ter o cuidado, se a gente está falando de crianças e adolescentes, do tempo de tela, o conteúdo que eles vão utilizar, mas tá aí, não tem como fugir muito. Exatamente. Não tem como fugir. Não adianta mais bater de frente mesmo com algo que já faz parte. E tá caminhando para muito mais, né? Sim, com certeza. Até porque a nossa, digamos assim, os nossos pacientes futuros são essa geração nova. Então, se a gente não se adequar, se a gente não começar a compreender a tecnologia, a gente vai começar a ficar para trás. Né? E o que a gente quer é que a gente se envolva com essa geração, né? Que a gente tenha acesso a essa geração. E de que forma a gente vai ter? Conhecendo o mundo deles. Exatamente. Infelizmente, ou felizmente, não sei, mas a gente, por mais que a gente tenha esse receio, né? Que eu também entendo, também tenho esse receio, mas infelizmente a gente vai ter que entrar no mundo deles e saber a forma com que eles pensam para saber a melhor forma de lidar com isso. Exatamente. É usar a nosso favor e não contra. Né? Exatamente. Então, para a gente encerrar, eu quero muito agradecer a Nicole pela participação. A gente sabe como foi difícil, né, chegar até você, mas eu agradeço de coração você ter participado disso, trazer o seu ponto de vista, os pontos positivos e os pontos negativos. E a gente gostou muito do conteúdo e gostou muito de aprender com você sobre isso. Então, Muito a gente agradece muito. Obrigada a vocês. Obrigada, prof, por ter dado essa oportunidade de a gente trabalhar com isso, pesquisar sobre isso, que são assuntos muito interessantes. E de ter feito parte desse trabalho com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Sempre aprendo muito com vocês. Obrigada, meninas. Obrigada.